O presidente do Banco Central considera a mudança na escala 6x1 um retrocesso à reforma trabalhista na contramão da nova realidade do mercado. Confira com o repórter Marcelo Matos. Campos Neto avalia que o crescimento econômico do Brasil, acima das expectativas, tem efeito nas reformas. Eu vejo também muita gente falando que esse crescimento é por impulso fiscal. Eu discordo disso, eu acho que tem um componente que é fiscal, mas tem um componente que foi o efeito das reformas cumulativas que nós fizemos nos últimos anos. Quando a gente pensa, por exemplo, em quanto tempo leva para abrir e fechar uma empresa, quando a gente pensa na burocratização de processos, com a lei de liberdade econômica, quando a gente pensa no marco de saneamento, nas coisas que foram feitas, no investimento que isso trouxe, eu acho que isso teve ao longo do tempo um poder cumulativo de aumentar nossa capacidade de crescer, que é o que a gente chama de PIB estrutural. Para o presidente do Banco Central, a proposta que altera a escala 6x1 fragiliza o mercado de trabalho. Vai contra a reforma que foi feita. Grande parte da melhoria do trabalho que a gente está comemorando hoje é exatamente porque a relação do trabalho ficou mais flexível. Países que têm relação de trabalho mais flexíveis tendem a ter desemprego mais baixo. Então, eu acho que você voltar atrás nisso não vai ser bom para o empregado. Campos Neto recebeu uma homenagem aqui na Associação Comercial de São Paulo pelo seu período à frente do Banco Central. Ele deixará a instituição em 2025, será substituído por Gabriel Galípolo. Ele ficou 6 anos, 4 com autonomia, inaugurou esse processo de autonomia do BC em relação às suas decisões. Ao longo do período, deixa como legado a criação do Pix e também do Open Finance e a preparação da moeda digital brasileira, o Drex, o Real Digital. Em relação aos últimos 2 anos, viveu sob forte pressão e críticas do atual governo em relação à sua condução à taxa de juros básica, a Selic. Fica bem claro que a gente hoje vive uma elevação do prêmio de risco que está muito ligada a, vamos dizer assim, uma desconfiança dos agentes de que o governo não vai conseguir, no longo prazo, equilibrar o resultado fiscal do país. A grande, vamos dizer assim, expectativa hoje é como vai ser o ajuste que deve ser anunciado em breve. A gente reconhece que o governo tem feito um esforço enorme, o ministro Haddad tem feito um esforço enorme. A gente precisa ter, vamos dizer assim, um anúncio que gere esse impacto positivo. Questionado sobre o futuro após a saída do Banco Central, Roberto Campos Neto garante que irá atuar na iniciativa privada no setor de tecnologia. Dora Kramer, alguns parlamentares falam que essa discussão sobre o fim da escala 6x1 pelo menos já está colocada na mesa e não necessariamente será aprovado não, mas pelo menos a discussão está sendo feita apesar da reação de algumas autoridades, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Dora. O Thiago, tem muitos prós e muitos contras nessa história. Quando ela surgiu, eu achei que ela não iria adiante, mas a pressão é muito grande. Essa pesquisa que a Beatriz trouxe para a gente é muito forte, não dá para desconsiderar. Claro que é um assunto que é muito mais fácil você aderir, porque quem não quer uma redução de jornada de trabalho com a manutenção do mesmo salário, tá certo? Mas como essa discussão está posta, não dá para fugir e simplesmente ficar negando. Eu acho que se não houver uma posição na Câmara e no Senado, mas isso para o ano que vem, porque esse ano já não dá mais tempo dessa questão ir adiante, mas uma posição assim, digamos, de força, de querer interditar esse debate, isso tende a seguir adiante, porque a pressão é forte e poderia se chegar não a simplesmente terminar de uma maneira uniforme para todo mundo com a escala de 6x1, porque realmente há especificidades em cada setor, mas de repente colocar esse assunto na mesa para se chegar a um ponto aí, a uma adaptação de alguns setores, a um avanço, porque tudo das questões das relações trabalhistas, gente, tudo tem um avanço, tudo tem também consequências, efeitos colaterais. No entanto, eles vão se adaptando ao longo dos tempos, enfim. Eu acho que essa história, ela precisava ser mais bem conversada, sabe, se chegar de repente, a um termo
que não ficasse só na negação, não é possível, e só na exigência de ser assim, ponto final. Se o assunto prosseguir, eu tenho a impressão que a tendência é fazer uma convergência nem de um lado nem do outro. Pois é, Vilela, como a Dora falou, isso vai ficar para o ano que vem. É talvez saber se numa virada de ano isso perde força. Em fevereiro tem a eleição das presidências das duas casas, né, do Congresso Nacional como um todo, e é saber como é que isso seguirá, mas que a força das redes sociais fica comprovada, porque começou essa discussão na CES, né, isso é curioso. Pois é, exatamente. Você vê a força que isso tem. É natural, nos últimos dias não se fala em outra coisa, isso ganhou realmente o debate. Agora, você vê que é algo que, para ser colocado de pé, precisa ainda de mais estudo, precisa ainda de uma racionalidade maior. Você vê que, no final das contas, o 6x1 não é 6, é 5,5. Você vê que o 4 não é 4, é 4,5. Então, tem bastante coisa que precisaria ainda, efetivamente, ser estudado, ser analisado, porque quando se trata de mercado de trabalho, primeiro, nós temos a consequência de um eventual aumento no desemprego. E segundo, cada setor é diferente um do outro. Então, é importante o debate, claro, mas esse debate tem que ser feito de uma forma racional e não apenas no emocional, que todo mundo quer ganhar mais e trabalhar menos. Isso realmente, não tenho dúvida que qualquer pesquisa vai demonstrar isso.